É importante trazer aqui para o nosso CNN Prime Time, como sempre fazemos todos os dias, o nosso analista internacional, Lorival Santana. Lorival, boa noite. Boa noite. O Trump tentou minimizar essas mudanças em Minneapolis, ele disse que a investigação continua, mas claramente ele mudou o tom dele em relação a tudo que está acontecendo, nesse caso tão específico, mas tão marcante, que é a morte desse enfermeiro no fim de semana. É claro, no sábado, quando teve a morte do enfermeiro, o Trump postou imediatamente a imagem da arma que o enfermeiro tinha oculta e dos cartuchos de munição e dizendo: como pode uma coisa dessa? Como que alguém pode estar... Como se ele não fosse um defensor do direito do uso de armas e a quarta emenda da Constituição não previsse exatamente essa situação de poder ir armado para manifestações e, eventualmente, até enfrentar um Estado quando ele é considerado arbitrário. Então, sim, houve uma mudança visível no presidente Trump, motivada pelas pesquisas. Reiteradas pesquisas demonstram que a maioria dos americanos não está contente com os excessos cometidos pelo ICE e agora também pela patrulha de fronteiras. E isso envolve também os republicanos. Ted Cruz, senador do Texas, um estado conservador, um senador republicano conservador, disse que precisava ser recalibrada a atitude do ICE. A mesma, mais ou menos uma expressão equivalente, foi usada pelo Gregory Abbott, que é o governador do estado do Texas. O pré-candidato republicano a prefeito de Minneapolis retirou a candidatura porque disse que era um absurdo a atuação do governo na cidade dele. Então veja que isso realmente está intoxicando o partido republicano. Agora, por outro lado, como a gente comentou ontem, você me perguntou, mas e esse envio do Tom Homan, né? Então é uma forma de manter ainda uma estratégia em relação à imigração, porque é uma estratégia cara para o Donald Trump, que ele considera valiosa eleitoralmente, mas recalibrar, exatamente como os republicanos do Texas lhe pediram. Então, ele transforma o Gregory Bovino, que é comandante operacional da patrulha de fronteira, no bode expiatório, no culpado, né, pelo excesso, pela morte acontecida, como se a morte anterior não tivesse sido obra do ICE, não é verdade? Porque essa é a segunda morte de cidadão americano em Minneapolis neste mês. Mas, enfim, esta foi a morte que causou mais comoção por ser a segunda e também porque ele foi morto a queima-roupa por 7 agentes do ICE, quando estava caindo no chão já, né? E inclusive recebeu disparos pelas costas. No caso da Renee Good, ela estava num carro. O vídeo mostra claramente que ela não ia atropelar o agente, mas enfim, foi um caso um pouco mais possível de justificar para o ICE, embora não haja tecnicamente justificativa nenhuma para aquela execução. Mas agora, por ser a segunda, por ser repetida e também por ter causado um certo curto-circuito na cabeça dos conservadores que defendem o uso de arma, então essa justificativa não para em pé ideologicamente para o grupo de Donald Trump. Então, uma postura, como sempre, ambivalente do Donald Trump. Ele responde à indignação retirando o Gregory Bovino, mas não volta atrás na sua estratégia, colocando ali o Tom Homan. E rapidamente, Lorival, a questão eleitoral conta aí, você destacou isso. Esse ano tem uma eleição importante lá nos Estados Unidos, de meio de mandato, e Trump tem medo de perder a maioria que tem na Câmara e no Senado. Mas eu pergunto sobre, do ponto de vista desses imigrantes legais, aqueles que já chegaram e se legalizaram há muito tempo nos Estados Unidos, inclusive têm direito a voto. No começo havia uma certa... Isso não é comigo. Essas operações contra a imigração ilegal, eu já passei dessa fase. Isso não me toca. Mas com esse grau de violência e sabendo que eles, por causa da cor, por causa do sotaque, também podem ser alvo de policiais do ICE e numa confusão, de alguma forma isso também os atinge na questão eleitoral? Eles passaram a se importar, digamos assim? Esse é um ponto que a Gabriela Oliveira, que é professora de imigração em Harvard,
colocou ontem no WW. Esse raciocínio que você acabou de fazer se aplica, segundo ela, não só aos imigrantes legais, com green card, com residência, ou até mesmo cidadãos americanos, não é verdade? Como também aos cidadãos americanos que nasceram nos Estados Unidos. Por quê? Como ela dizia, essas atitudes da patrulha da fronteira aconteciam lá na fronteira, lá longe, com quem estava tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos, invadir os Estados Unidos. Então isso era ok para os cidadãos americanos, principalmente para os eleitores republicanos. Era distante? Era algo distante, não acontece comigo, era com o outro ali que está tentando entrar e ter os mesmos privilégios que eu aqui no meu país. Agora não, são cidadãos americanos sendo mortos pela patrulha de fronteira no norte do país, muito longe da fronteira com o México. Muito obrigado, Lorival Santana.